Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Nesse vídeo vamos criar um novo projeto chamado Orçamento de Viagem. Este projeto aqui é um projeto para intermediário e um pouquinho também para avançados, ok? Mas é mais para intermediários, pois este projeto aqui é bom para portfólio porque você pode aumentar novas opções. Tá. O projeto aqui é bastante direto ao ponto, ok? Então, esse projeto aqui praticamente é algo que para os que, por exemplo, pretendem viajar. Então, a partir daqui desse projeto, eles podem fazer uma lista, ok? De onde é que os seus gastos vão, da quantia necessária que eles têm, ok? Podem dividir os gastos. Por exemplo, aqui os gastos podem ser por categoria, como por exemplo, transporte, alojamento, alimentação, entretenimento e outros gastos, ok? Então, aqui a categoria vai ser algo praticamente pré-definida, pois apenas meti as opções que mais envolvem numa viagem, ok? Por exemplo, transporte, alojamento, alimentação, entretenimento e outros pode ser qualquer coisa, ok? Qualquer outro gasto. E aqui nós podemos entrar a quantia total, ok? Por exemplo, aqui a quantia total que eu entrei é de 15 mil, então posso reduzir isso aqui pelo menos para 10 mil. Se eu atualizar essa quantia para 10 mil, deixa-me atualizar. Bom, aqui atualizou a quantia total. Então, como podemos ver aqui, ok? Então, despesas totais. Então, aqui, essa aqui é uma despesa, ok? Que eu tenho, por exemplo, deixa-me ver aqui a despesa para alojamento, ok? Então, alojamento, por exemplo, vai levar uns 3 mil dólares. Então, está aqui 3 mil dólares. Então, depois aqui vai ser 3 mil dólares menos o orçamento total. O que nos resta apenas é 6.500, ok? Então, esse projeto, esse aplicativo aqui, SAP, ok? Praticamente é para planejamento de viagem, ok? Para alguém está querendo planejar a sua viagem. Acredito que muitos de momento têm feito isso. Como todos nós também temos alguns sonhos em comum, ok? O nosso destino, acho que já sabemos, que é o Portugal, para quase todo mundo. Portugal e Irlanda, algo assim do gênero, ok? Tanto faz, mas não importa, essa é a parte. Yeah. Então, aqui tem algumas partes aqui, por exemplo, tem aqui também essa parte aqui, que é uma parte que nós vamos apresentar um gráfico onde vai ter, okay, a percentagem de onde é que toda a nossa quantia está indo, ok? Por exemplo, vamos lá aumentar uma nova despesa, ok? Por exemplo, vamos lá ver alimentação, ok? Então, eu, por exemplo, vou gastar por mês, ok? Durante essa minha viagem, vou reservar 1.000 dólares para alimentação apenas, ok? Oh, desculpa, aqui é uma descriçãozinha, ok? Gastos para alimentação. A quantia total que eu estou a reservar para alimentação, vamos lá imaginar que seja, por exemplo, para 1.000, ok? Se eu fazer salvar, tá. Temos aqui, ok? Alimentação, tipo alojamento, alimentação. Então, a partir daqui, ok? Nós podemos ver aqui no título, para onde estão indo minhas despesas totais. Podemos ver aqui que a minha despesa totais é de 77%, ok? Estou a gastar para alojamento e alimentação está a levar 22%, ok? Então, se eu aumentar mais uma outra categoria, deixa eu ver, por exemplo, transporte. Transporte que é algo bem importante. Se eu limpar isso aqui, vamos ver. Bilhetes da viagem. Viagem com J ou tá com G? Ou com G? Viagem. Acho que é G. Será? Viagem? Não, fica feio. Acho que é J. Acho que é G, melhor dizer. Viagem. Acho que é viagem. Bilhetes da viagem. Vamos imaginar que para a viagem vai nos levar uns 2.000, ok? 2.500. Okay. Se eu fazer isso, vamos ver. Bom. Então, podemos ver aqui, tá vendo? A alimentação, estamos a gastar 14% apenas do nosso orçamento total. E também para alojamento é para 50% e transporte 35,7%. Então, aqui nos resta apenas o total restante apenas de 3 mil que temos disponíveis e já estamos a gastar praticamente um total de 7.000 dólares. Pode ser assim, depende da moeda que iremos colocar, que vais colocar. Então, esse aplicativo, como eu disse, é um bom aplicativo para portfólio. E, ok? Eu fiz algo, ok? Praticamente para que vocês possam praticar. E no momento que você vai praticando, como eu sempre digo, tenta ser criativo, ok? Tenta aumentar novas opções, tenta criar de uma forma diferente. Como eu sempre digo, se eu aqui pus azul, você põe vermelho, amarelo, sei lá, qualquer cor. Mas nunca obtenha o mesmo resultado final com o meu, ok? Porque se você obter o mesmo resultado com o meu, praticamente você não aprendeu bastante, ok? Apenas foi seguindo. Mas se você, ao longo do tutorial, ok? Vais começar tipo se inovando, aumentando novas opções, criando novos campos, sei lá, tenta aumentar a funcionalidade, ok? Tenta ser criativo. Porque se você for criativo, quer dizer que tu realmente estás a aprender,
Caso obtenhas simplesmente a mesma cópia, a mesma coisa que eu fiz, eu irei dizer que só estás a perder apenas o seu tempo, ok? Seguindo o tutorial e praticamente sentando aí, não estás a fazer nada de importante. Então, quando você está seguindo um tutorial, não importa se é aqui no meu canal ou qualquer sítio, tenta obter sempre um resultado final diferente. Como eu digo, nem que seja uma simples coisa que você vai mudar, mas tenta obter um resultado final diferente. Como eu sempre digo, aqui eu pus azul, você põe vermelho, ok? Eu pus aqui, por exemplo, aqui, eu estou usando aqui o gráfico Pi, ok? O gráfico de pizza. Então aqui você pode meter o gráfico de barra, ok? Aquelas barras assim em pé. Tenta ser diferente, ok? Tenta fazer algo diferente em relação ao que estou fazendo, ok? Mas vai seguindo o tutorial e, tipo, quando eu ponho uma coisa, você também tenta chegar da tua maneira. Então, seja criativo, ok? Não depende apenas só destes vídeos. Ok, então. Podemos dar início à criação desse tutorial, mas antes de tudo, caso tu não me siga, que me siga nas redes sociais. E também tem um livro, ok? Que é de projetos Python. Está na descrição do vídeo, que é o link. Lá tem diversos guias, ok? De como você pode criar certos aplicativos em Python, ok? Então, a maioria dos projetos que estão lá tem seu guia também, como você pode criar. E também, todos os projetos que eu já fiz presente aqui no canal, todos os códigos estão nesse mesmo e-book, ok? Então, você pode adquirir aquilo, deixarei o link na descrição do vídeo. Cabe a ti. E também, se tu és membro do canal e gostarias de obter esse mesmo e-book, tu não precisas de adquirir, ok? Apenas peça, eu irei enviar diretamente para ti. Isso é só simplesmente para quem é membro do canal. Mas quem não é membro do canal pode adquirir, o link estará na descrição do vídeo. Então, parando de propagandas, vamos voltar ao que nos interessa e vamos começar com a criação do nosso projeto. Então, vamos imaginar que já temos uma ideia, ok, do projeto. Então, esse projeto aqui praticamente, vamos começar com a criação do banco de dados, ok? Então, aqui, uma das informações que nós estamos a guardar realmente são as informações aqui, ok? Dos gastos e também da nossa quantia total, ok? São as únicas informações que nós estamos a guardar dentro da tabela, ok? Então, tudo isso aqui irá originar a partir dos dados, ok? Da quantia total. Isso aqui vem a partir da quantia total. E também essas informações aqui vão surgir a partir daqui, ok? Dessas despesas. Então, isso quer dizer que a nossa tabela que nós vamos criar, ok? Nosso banco de dados terá apenas duas tabelas, ok? A primeira tabela é de quantia total e a segunda tabela é de despesas, ok? Então, vamos ter uma tabela de quantia total e a segunda tabela é apenas de despesas. A categoria, não vamos ter tabela de categoria, porque quando se trata de viagem, normalmente as coisas que mais realmente importam são transporte, alojamento, alimentação, entretenimento e outros, ok? Então, isso aqui vai ser constante, então vamos pôr diretamente a partir daqui da nossa caixa de seleção, ok? Então, vamos começando o projeto criando o nosso banco de dados. Isto vai ser o seguinte, vou minimizar isto aqui, eu virei aqui no meu editor, vou criar um novo ficheiro, vou chamar de dados. Isso aqui vai ser dados. .py. Então, nesse dados.py é onde eu vou criar o meu banco de dados, ok? Então, isto vai ser o seguinte, primeiramente vou importar o SQL, vamos lá, importando o SQLite. Vamos lá, import SQLite tree as light. Então, a segunda coisa que eu vou criar uma conexão, ok? Que vai me permitir criar o meu banco de dados. Para tal, vou fazer isso, ok? Vai ser uma abreviação para a conexão. Então, vou chamar o meu light, será igual a .connect. E como eu já disse, esse projeto aqui é um projeto intermediário. Então, tem certas coisas aqui que eu não vou ao fundo, porque para quem já se sente um pouquinho intermediário em Python, deverás conhecer, ok? Então, caso você sentir que esse projeto está um pouquinho pesado para ti, tem outros projetos aí para iniciantes, faça primeiramente aqueles projetos, depois é que vai subindo de level, ok? Vai escolhendo projetos um pouquinho mais avançados, ok? Até você poderá terminar neste projeto. Então, vamos aqui, dados. Meu banco de dados eu vou chamar de dados.db. Então, acabei de criar minha conexão, ok? Aqui eu vou comentar o seguinte, criando conexão. Como é que chama conexão? Esqueci. Conexão. Acho que é assim, não? Conexão.
acabei de esquecer como se escreve conexão. Vou deixar algo assim, ok, tanto faz. Quem sabe aí tenta me recordar, ok? Esqueci como se escreve conexão. Então, após que criamos a conexão, vamos criar nossas duas tabelas, ok? A primeira tabela, como eu disse há pouquinho, vai ser a tabela de quantia total, ok? Então, para tal vai ser o seguinte, ok? Vamos lá ver. Tabela, quantia leva a quantia total. Para a quantia total, irei fazer o seguinte, ok? With, com a conexão, ok? Vou criar um cursor. Esse cursor será igual a com.cursor. Com.cursor. Cursor. Dessa maneira aqui. Após eu criar meu cursor, vou ter algo core.execute. Execute. Abrir e fechar. Vai ser o seguinte. Faço isto. Create table. A tabela que nós vamos criar será quantia. Após isso vou passar o meu primeiro ID, que vai ser integer, dessa maneira aqui. Esse integer será primary key, dessa maneira aqui. Auto increment. Então, esse auto increment praticamente o SQL ele já faz automaticamente, ok? Tem alguém que havia me dito nos comentários, porque eu havia esquecido, obrigado por isto. Mas eu às vezes por vezes eu gosto de pôr, ok? Porque tem pessoas que são um pouquinho iniciantes, então omitir certas informações, elas às vezes poderiam perguntar como é que isto veio, como é que a coisa se auto-incrementa sozinho, ok? Os valores. Então, a razão pela qual eu às vezes gosto de pôr, talvez por vezes me esqueço, mas acho sempre melhor pôr mesmo, ok? Para que as pessoas possam ver e poderem entender o porquê que o número de ID vai começando incrementando sozinho. Muito bem. Então, o auto-increment, depois vou ter mais uma outra coluna que vai ser valor. Então, esse valor aqui praticamente é a quantia, então vai ser decimal, ok? Decimal, desta maneira. Perfeito. Então, já temos a nossa primeira tabela, agora vamos criar a nossa segunda tabela. A nossa segunda tabela será, deixa-me ver aqui, comentei duas vezes. A nossa segunda tabela será tabela, tenho que comentar, tabela de despesa. Tabela de despesas. A minha tabela de despesa vai ser o seguinte, with, com, dois pontos, vai ser o seguinte, core, abrir será com.cursor, cursor, abrir e fechar, depois terei o core.execute, execute, abrir e fechar, vamos executar os nossos comandos, esse aqui então vai ser create, table, despesas, ok? Despesas, plural, depende de ti. Então, primeiro vamos ter o ID. ID vai ser praticamente tudo isto aqui. Então, vou copiar aqui, com a vírgula já também, e vou colar. Após isso, vamos ter a categoria, ok? Categoria da dispensa. Então, aqui, essa categoria será texto e descrição, ok? Descrição, uma pequena descrição que nós vamos ter. De onde o porquê se gasta ou de onde é que vai se gasto. Tá, a nossa descrição também será texto e por fim vamos ter o valor. O valor será decimal. Perfeito. Vou executar, salvei. Agora vamos executar isso aqui para que ele faça a criação da nossa tabela. Então vamos lá ver. Ctrl C, executar. Não obtive nenhum erro, ok? Quando não obtive nenhum erro, então quer dizer que a nossa tabela já foi criada. Então, se nós formos aqui, ok, nessa pasta aqui, iremos ver algo aqui que ele criou. Então, deixa-me ir naquela pasta para poder demonstrar. Gravando, viagens. Como podemos ver aqui, ele criou um novo ficheiro dados, ok? Então, isso aqui já que acabou por criar. Então, nós já criamos a nossa tabela, que é dados. Então, as opções que nós vamos ter aqui nessa tabela, ok? Vamos ter opções de deletar informações a partir da tabela, atualizar a quantia, ver quantia total, inserir despesa, ver gastos e tudo isso, ok? Então tudo isso aqui vamos fazer depois
Então, o próximo passo que nós vamos fazer aqui praticamente é criar a nossa interface gráfica, ok? Como já temos as tabelas, nós praticamente já sabemos o que vamos criar. Então, a partir daqui nós podemos dar início da criação da nossa tabela, da criação da nossa tela. Então, mas isto aqui vamos fazer no próximo vídeo, ok? A criação da nossa tabela, que será o nosso próximo passo. Então, eu sou o João, esse é o canal Usando Python e vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Vamos continuar aqui o nosso projeto Orçamento de Viagem. Da vez passada nós já tínhamos criado o banco de dados para esse mesmo projeto aqui, ok? Criamos a conexão, criamos as tabelas. Então hoje vamos continuar primeiramente com o desenho, ok? Vamos tentar fazer o desenho do nosso projeto. Então para tal vamos fazer o seguinte, ok? Aqui na nossa página nós estamos a criar o projeto, vamos criar um novo arquivo. Ok? Esse novo arquivo vamos chamar de main, ok? Porque aqui nós vamos passar o código principal para a parte do desenho do nosso projeto. Então, esse arquivo eu vou salvar, deixa-me lá ver, vou chamar de main.py, dessa maneira aqui, main.py, e darei um pouquinho de zoom para que vocês possam ver. Então, aqui, primeira coisa que nós vamos fazer, ok? Porque o desenho que nós usamos aqui é o tkinter. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, devemos importar as dependências do tkinter para dentro desse script. Então, isto é o que nós temos feito praticamente em todos os projetos. E esse projeto aqui como um projeto avançado. E essa parte de importar praticamente é algo básico. Então, como são muitas dependências, eu apenas vou copiar e colar o código, ok? Para poupar também tempo. Fiz isso aqui, como podemos ver, copiei e colei o código. Salvei. Tá, agora, após eu importar o tkinter, eu irei definir algumas cores que eu irei usar para esse mesmo projeto. Então, essas cores eu apenas também vou copiar e colar, como podemos ver aqui. Tá aqui essas cores que nós vamos usar. Então, aqui as cores não se preocupem, ok? Deixarei na descrição do vídeo porque as cores são importantes, acho que vocês também poderão precisar usar as mesmas cores. Então, muito bem. Após nós importarmos as cores, ok? Que nós vamos usar para esse projeto, que são essas cores aqui. Então, aqui importamos o tkinter, essa toda a parte aqui, fizemos a importação do tkinter. Aqui são as cores que nós vamos usar para este projeto. Agora, após isso, eu vou criar uma janela vazia, usando o tkinter. Então, para tal, vai ser o seguinte, ok? E também a janela, como é algo que temos feito em todos os projetos, eu apenas também vou copiar e colar o código e vou explicar. Então, aqui como eu comentei aqui, ok? Comentei essa parte aqui criando janela. Então, todo esse código aqui tem a ver com a criação da janela. Primeiramente, nós criamos uma variável vazia, depois igualamos, ou melhor, atribuímos o tkinter para essa janela. Depois disso, definimos o título, deixamos vazio, e também definimos o tamanho da nossa janela, ok? Onde nós definimos de 820 de largura e 610 de comprimento, como nós podemos ver aqui. 820, ok? De largura e 620 de altura, ok? Dessa maneira aqui. Também definimos aqui a janela.background, como nós podemos ver aqui. Janela.configure background cor 1 que é a cor branca. Então, essa janela aqui nós definimos a cor desse fundo aqui como cor branca, que temos aqui, janela background. E também definimos janela.resizable, width igual a false e altura, que é 8 igual a false. Então, esse aqui quer dizer que nós não podemos alterar o tamanho da nossa janela, ok? Como nós podemos ver aqui, ele bloqueou tudo isso. Não podemos alterar a altura nem mesmo a largura. E após isso nós aplicamos um estilo nessa janela que usamos aqui, criamos uma variável chamada style, que metemos igual a ttk.style e aplicamos o estilo para a janela. Que esse estilo que nós temos aqui, nós podemos ver que as tabelas aqui são um pouquinho diferentes, é por causa desse estilo que nós usamos aqui. Após isso nós vamos chamar o main loop para que nós possamos rodar a janela. Então isso vai ser o seguinte, janela.main_loop. Como podemos ver aqui, salvei e executei. Então, essa parte aqui do desenho eu estou a fazer isto, ok? Porque isso aqui é parte do desenho, ok? É algo que consome muito tempo, então para reduzir o tempo eu vou fazendo isso. Porque o que realmente nos importa é a parte do código, ok? Python, ok? Onde nós vamos criar as funções e também definir algumas variáveis e muita coisa. Aquela parte que nos interessa, porque aquilo aí é que vai fazer que nós possamos aprender Python de uma forma mais dinâmica, ok? Porque essa aqui é parte do desenho. Desenho leva muito tempo, razão pela qual eu estou apenas copiando os códigos e colar. E também como esse projeto é um projeto avançado. Então, caso vocês não gostaram dessa maneira, podem comentar, que vou fazer da forma antiga, ok? Que é escrever o código manualmente. Mas acho que dessa forma aqui é melhor, apenas colar o código e explicar cada funcionalidade.
Então vamos lá executar para ver o que nós vamos ter aqui. Salvei e executei. Então temos aqui a janela vazia, ok? Exatamente como temos aqui. Tem o mesmo tamanho, está tudo aqui. Então agora, se nós vemos aqui no nosso projeto, ok? Nós temos, dividimos essa janela aqui em algumas partes, ok? Temos a parte aqui onde temos o logo, ok? E a imagem. Temos a parte aqui também de orçamentos, ok? Onde temos esse gráfico aqui. E por fim temos essa parte onde temos também essas tabelas. Então isso aqui nós fizemos a divisão dessa tabela aqui por frames, ok? Fizemos a divisão dessa tabela por frames. O que vamos fazer é o seguinte, ok? É o seguinte, vamos dividir a nossa janela em frames. Então isso vai ser o seguinte, eu virei aqui, bem aqui após o estilo, ok? O style, darei um pouquinho de espaço e aqui no meio irei fazer o seguinte, ok? Então, vamos dividir a nossa janela usando frames. Então para tal vamos usar o seguinte código, que é todo esse corpo aqui, ok? Onde eu meti frames. Então fizemos o seguinte, ok? Criamos um frame, esse frame aqui chamamos de frame cima, ok? Passamos a janela dentro dele, ok? Definimos o width de 1043 e a altura de 50. O background definimos como cor 1, ok? E o estilo é flat. Então, como o estilo é flat, ok? Flat é o estilo por definição, ok? Por definição, então não precisamos meter, podemos remover. Então, essa parte aqui do frame cima é aqui, ok? Para essa parte aqui nós temos o logo, que chamamos de frame cima. Toda essa parte vamos pôr o logo e a imagem. E o frame meio é essa parte aqui, ok? Que nós vamos chamar de frame meio. Então aqui nós fizemos o seguinte, nós criamos um frame meio, criamos o frame e dentro desse frame passamos a janela e também definimos uma largura de 1043 e a altura de 290. E definimos o background, cor branca, e também temos aqui um par de XTDs, ok? Temos aqui. E como dissemos há pouquinho, ok? O estilo padrão é flat, então não adianta nós metermos isso aqui. Vamos remover isto. Então, após isso, nós metemos aqui o nosso frame meio, ok? No row 1 e aqui na coluna 0. Então, aqui o frame de cima está no row 0, ok? Esse aqui vai para o row 1. E, ok. Após isso, fizemos também o seguinte. Podemos ver aqui o nosso frame, ok? Esse aqui é o frame de cima, que temos esse frame aqui. E este aqui é o frame meio, onde temos esse frame aqui. E esse frame meio aqui nós dividimos em duas partes, ok? Temos essa parte aqui e essa parte. Então chamamos de frame esquerda, que é essa parte aqui, e frame aqui tem que ser direita, ok? Aqui tem que ser direita, ok? Meti meio, mas não faz mal, ok? Então essa parte aqui tem que ser frame direita, que é essa parte aqui, ok? Então aqui para esse frame esquerda, nós fizemos o seguinte, ok? Temos aqui o frame esquerda, então definimos o seguinte, ok? Criamos um frame e passamos ele, okay, dentro do frame meio, okay? Dentro desse frame aqui que acabamos de criar, e depois dividimos uma largura de 250, altura de 290, e a cor do fundo metemos a cor 9. A cor 9 é como nós podemos ver aqui, okay? É uma cor diferente, tá aqui, essa cor pesada aqui. E por fim, ok, o relief, o estilo que nós usamos aqui é o raised, ok, que é um estilo diferente. Então agora para esse outro frame aqui que tinha que ser direita, mas eu acabei por chamar de meio, preste atenção, ok, esse frame meio aqui é diferente desse aqui, ok. Aqui nós usamos o camel case, ok, como nós podemos ver aqui, esse M aqui maiúsculo, aqui nós usamos um hyphen, ok, um hyphen, um underscore, ok. Então eu tenho que chamar isso de frame meio, mas acabei por chamá-lo de, desculpa, tenho que chamá-lo de frame direita, mas acabei por chamá-lo de frame meio, mas vocês podem chamar de frame direita, ok? Aí tanto faz. Acho melhor trocar, ok? Vamos chamar de frame direita, ok? Aqui vai ser também frame direita. Perfeito. Aqui na frame direita vemos praticamente a mesma coisa com aqui, ok? Passamos aqui, ok? Passamos dentro do frame meio, demos um width de 630, altura de 290, background cor 1, ok? Como nós podemos ver aqui, que é uma cor do fundo, cor branca. E também passamos com o background, ok? Metemos cor 1, já dissemos. E o body aqui é 0, e o estilo que nós usamos aqui é o estilo relief. Então, aqui no frame, entre frame meio e frame, entre frame esquerda e frame direita, nós usamos o place, ok? Usamos o place porque, veja, no momento que nós vamos usar o gráfico, ok? Se eu usar o grid, ele irá se comportar de uma forma muito difícil de organizar os elementos, ok? Então, a razão pela qual achei melhor usarmos o place, pois o place nós podemos colocar os elementos em qualquer local que nós bem entendemos. Então, a razão pela qual que eu achei que place seria melhor em relação do grid.
nós podemos ver que aqui usamos o place, ok? X0, Y5. E aqui no frame direito usamos X250 e o Y igual a 5, ok? E também criamos o frame baixo. Então aqui no frame baixo, veja essa parte aqui, toda essa parte aqui, ok? É para frame baixo. Então o frame baixo fizemos o seguinte, ok? Criamos um frame, passamos a janela aqui dentro desse frame. O width é de 820 e a altura de 300. O background que nós definimos é a cor branca, ok? Cor 1. E o estilo que nós usamos aqui é o estilo flat, ok? Relief. Então, como dissemos, o flat é o estilo padrão, podemos remover. E após isso, fizemos o seguinte também, ok? Colocamos o grid. Aqui, esse aqui vai para a row 2, ok? Na linha 2. Como podemos ver aqui, esse aqui foi no row 1. Aqui vai para a row... Desculpa, esse foi para a row 0. Esse vai para a row 1. E aqui, o frame embaixo vai para a row 2, ok? E a coluna é 0, como sempre, para o Y0, para o X, avançamos um pouquinho para 10, ok? Como temos aqui, demos um pouquinho esse espaçozinho aqui, de 10. E também, mais o que? O stick, aqui usamos o stick, ok? Que é o North, South, East and West, que é N, S, E, W. Após isso, vou executar para ver que nós temos, ok? Salvei, executei. Então temos isso aqui, ok? Então, essa parte aqui que é do frame esquerda que nós explicamos, aquela cor que nós metemos, então, e tudo já está aqui pronto. Agora, seguindo o nosso projeto, ok? Já temos a estrutura, já fizemos a divisão, agora o que nós vamos atender aqui, essa parte aqui, vamos colocar o nome do projeto e também o logo. Então, para tal, vocês terão que ter essa imagem aqui. Eu já tenho a minha imagem, ok? Apenas vou fazer o uso dela. Então, essa imagem aqui, eu já tenho um pouco no mesmo local que está o meu script. Então vocês podem baixar essa imagem aqui, deixarei o link na descrição, ok? Onde vocês podem ir e lá vocês têm vários ícones que vocês podem usar para ser o logo do vosso aplicativo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ok? Vou pegar a minha imagem e vou copiar no mesmo local. Então, muito bem, eu já tenho a imagem colocada aqui no mesmo local onde está o meu script, ok? Está aqui a minha imagem, que é esse logo aqui de aviãozinho, ok? Então, após isso vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar agora no logo, ok? Então, no logo, como podemos ver aqui, vamos criar um label onde vamos meter aqui orçamento de viagem, depois vamos colocar essa imagem. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Eu virei aqui, vamos dar um pouquinho de espaço, bem abaixo aqui do frame baixo, ok? Vamos fazer o seguinte, eu copiei e colei, ok? Vamos minimizar um pouquinho e vamos explicar o código. Então, eu aqui criei um label, ok? Criamos o label, passamos para frame cima, como frame cima, e nós temos aqui, esses senhores aqui, ok? Frame cima. Depois passamos o nome do aplicativo, que é orçamento de viagem, como nós podemos ver aqui. Passamos o component left, ok? Depois demos um pouquinho, avançamos um pouquinho, ok? Pad X igual assim. Usamos o estilo relief flat. Como dissemos, flat é o estilo padrão, então podemos remover aqui o flat. Deixa eu colocar a vírgula. E a posição, ok? Usamos o anchor NW, que é Northwest, para alinhar à esquerda, ok? E a fonte que nós usamos aqui é a fonte Verdana 20 e o background é cor branca, ok? Cor 1 e o foreground, que é a cor da letra, metemos a cor 4, ok? Tá. Após isso, usamos o place, ok? Metemos aqui o up_.place nas coordenadas de x igual a 0 e y igual a 0. Então, se eu executar isto aqui, vamos ter o seguinte, ok? Como podemos ver aqui, temos o orçamento de viagem. Agora, o que vamos fazer é o seguinte, vamos colocar a nossa imagem aqui, ok? Então, para colocarmos a imagem, vamos fazer o seguinte. Então, a imagem nós podemos colocar diretamente, mas poderá ter momentos, okay, que nós vamos querer alterar o tamanho da imagem. Então, para tal, vamos usar o Pillow, ok? Pillow é uma biblioteca à parte que nos permite nós manipularmos imagem. Então, viremos aqui em cima e vamos importar o Pillow, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos dizer o seguinte, from Pillow, dessa maneira aqui, from Pillow, import image, ok? Image, vírgula, e também vamos importar o image ticket, esse aqui, ok? Então, caso tu não tens o Pillow instalado na sua máquina, terás que instalar o Pillow dessa maneira aqui, ok? Terás que entrar esse comando pip, esqueci como se escreve o pip install, ok? Install Pillow. Terás que rodar esse comando aqui, depois dá um enter, ele vai fazer a execução do Pillow, ok? Somente assim você poderá usar o Pillow dentro do seu script. Então, após a instalação terminar,
vamos colocar a nossa imagem, ok? Então, como sempre eu disse aqui, esse aqui como é um projeto avançado, não vamos nos concentrar muito no desenho, mas iremos nos concentrar mais nos códigos, ok? Que tem a ver com Python, tipo com as funções e diversos códigos. Então, na parte do desenho apenas vamos fazer mais copy-paste e explicar o código. Então, após isso, vamos colocar a imagem, ok? Então, para colocarmos a imagem temos aqui o código, ok? Nós primeiramente vamos acessar a imagem, ok? Então, a minha imagem está bem aqui, ok? Vamos criar uma variável primeiramente, ok? AppImage será igual a image.open logo.png. Metemos .png porque a minha imagem aqui, esse logo, ok? A extensão dele é PNG, onde temos aqui o logo.png. Depois criamos mais uma outra variável, o AppImage será igual a appimage.resize, ok? Vamos alterar aqui o tamanho da imagem para 45 de largura e 45 de altura. Temos essa parte aqui, ok? E depois também tratamos essa imagem, ok? Para que nós possamos usar dentro do Tkinter, onde temos aqui o image.photoimage será igual a appimage, ok? Que é essa mesma imagem aqui de cima. Então, após isso, a imagem já está pronta para ser usada dentro do Tkinter. Então, para tal, nós fizemos o seguinte, ok? Metemos aqui, criamos mais um label, chamamos de appLogo, será igual a label. Colocamos dentro do frame cima e depois metemos aqui a propriedade image, passamos essa imagem aqui, ok? Então, temos aqui appImage. E o if aqui metemos de 900, ok? Metemos de 900, temos aqui o compound left, paddx é 5. O estilo é relief flat, ok? Podemos remover, tanto faz. E o anchor NW, esse aqui como a imagem, esse anchor não tem muito efeito. E a cor do fundo nós metemos background, ok? Igual a cor 1 e a cor da letra metemos a cor 4, como podemos ver aqui. Tá. Também esse label, ok? Usamos o sistema place, metemos onde x igual a 320 e y igual a 0. Tá. Após isso vamos executar para ver o que nós temos, ok? Tá aqui o código, vamos lá salvar e executar. Como podemos ver aqui, já temos o nome do aplicativo e o logo, ok? Que é orçamento de viagem. Então, já temos essa parte aqui, ok? Já temos a parte do logo. O que vamos trabalhar agora é aqui no frame meio, ok? Frame meio no frame esquerda, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte. Então, como nós dissemos, ok? O frame meio está dividido em dois frames, ok? Frame esquerda e frame direita. Primeiramente vamos trabalhar aqui no frame esquerda, ok? Então, no frame esquerda, nós vamos criar uma função, ok? Então, no frame esquerda, como podemos ver, ok? Aqui só tem tipo totais de tudo, ok? Total do orçamento total, das despesas totais e também o total restante, ok? Então, para tal, nós vamos criar uma função e vamos colocar tudo isso aqui dentro dessa função. Então, isto vai ser algo do gênero, ok? Eu virei aqui bem debaixo de abrir imagem, ok? Farei o seguinte. Dar um pouquinho de espaço e vamos fazer o seguinte, ok? Vamos meter aqui, comentar, ok? Trabalhando no frame esquerda, trabalhando no frame esquerda. Vamos fazer isso, Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função chamada defTotais, ok? Porque como dissemos, no frame esquerda só temos tudo que tem a ver com totais, ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar label, ok? Que vai nos apresentar isto aqui, ok? Esse label vai nos apresentar isso aqui, meu orçamento de despesas. E depois disso vamos criar labels também que vai nos apresentar todos esses dados aqui. Depois disso vamos criar também label que vai nos apresentar esses dados aqui, ok? Então isto vai ser o seguinte. Aqui. E tudo isso vamos fazer dentro dessa função chamada totais, ok? A primeira coisa que vamos criar é o label que vai nos dizer o nosso orçamento, ok? E despesas. Então, esse label vai ser algo do gênero, ok? Eu vou copiar e colar como eu disse. Vai ser algo assim do gênero. Deixa-me explicar o código. Então, criamos um label, ok? Chamamos de LNome, pode ser, porque esse label aqui não vamos manipular ele, então podemos chamar por qualquer nome. Então, esse label aqui metemos dentro do frame esquerda e no texto passamos a seguinte mensagem, ok? Meu orçamento e despesas, que é essa parte aqui, ok? Meu orçamento e despesas. Então, o width, metemos o width de 31, a altura é de 1, como a altura 1 é a altura padrão, podemos remover também, tanto faz. E o anchor, metemos o anchor NW, a fonte que nós usamos aqui é Verdana 11, e o background que nós usamos aqui é o cor 3, ok? E a cor da letra é cor 1, ok? Que é cor branca.
Após isso, usamos também o place aqui, ok? Se chama de place, onde x igual a 0 e o y é igual a 0. Então, se eu salvar isso aqui e executar, nada vai acontecer, ok? Como nós podemos ver. Deixa-me subir até obtive algum erro, ok? Indentation error, estamos a dizer que eu obtive erro de indentação. Então, para tal, eu vou fazer apenas isso aqui, ok? Farei isto e dar um enter, salvar e executar. Como podemos ver aqui, nada aconteceu, ok? Então, como nós metemos isso aqui, ok? Esse label dentro da função total, nós devemos chamar aqui a função total, ok? Perto da janela, chamar a função total. Se eu salvar e executar de novo, podemos ver aqui, ok? Tá bem? Meu orçamento e despesas. Então, uma vez já temos isto, agora vamos pôr isto aqui, ok? Todos esses totais aqui que temos aqui. Então, para tal vai ser o seguinte. Viremos aqui dentro. Primeiramente vamos criar o total de... Onde é que está? O orçamento total, ok? Então, para o orçamento total teremos o seguinte, ok? Vamos criar primeiramente este label que vai nos dizer aqui o seguinte, ok? Orçamento total. E depois vamos criar o valor total, ok? Então, teremos o seguinte, vamos lá ver. Para o orçamento total vamos criar, aqui eu vou comentar, ok? Orçamento total. Então, para o orçamento total vamos criar um label, ok? Vamos chamar de L total, ok? Orçamento. Então, este label aqui ele será igual a label, ok? Então, essa parte aqui eu vou escrever porque é algo importante, ok? Será igual a label. Então, dentro desse label vamos passar dentro do frame à esquerda e o texto que será igual, ok? O texto será igual a... Então, o texto será igual a orçamento total. Embora que eu escrevi orçamento, ok? Orçamento total, mas tanto faz. Que o meu que está em inglês, o meu teclado está em inglês, ok? Orçamento total. E aqui vamos ter o anchor, ok? Anchor, vamos usar o I, ok? E a fonte que vamos usar aqui, ok? Fonte será igual a abrir e fechar. Vamos fazer isto aqui. Vamos usar o Verdana de tamanho 10 e o background, okay? Background, vamos ver, o BG será igual a cor 10, ok? A cor 9, melhor dizer, e o FG será igual a cor 0. Salvei. Então, após isto também vamos ter o L total orçamento, ok? Vamos colocá-lo, ok? Vamos usar o place, abrir e fechar. No X ele estará no 10, ok? Vírgula. Acho que cometi um erro. No X ele estará no 10, ok? Estará no 10. E no Y ele vai para 50. Dessa maneira aqui, 50, salvei. E ok. Então, se eu salvar e se executar, vamos lá ver o que temos. Já temos aqui o orçamento total, ok? Então, agora só nos falta pormos o valor, ok? Que é esse 10 mil aqui. Então, isto vai ser o seguinte. Após isso, vamos criar uma variável chamada valor, ok? Valor total, ok? Valor total. Esse valor total vai ser igual a, por enquanto vamos com um valor qualquer, ok? Então, após isso vamos criar de novo um outro label, ok? Então, como label eu vou copiar isto aqui e vou colar aqui, ok? Subir para que possam ver. Como label eu vou copiar e colar aqui, ok? Tudo isso aqui tem a ver com orçamento total. Deixa-me fazer isto. Orçamento total, ok? Então, este label aqui vamos chamar de L orçamento, ok? Vou remover essa parte de total, ok? Vou chamar de L orçamento. Então, esse L orçamento vai estar no frame esquerda, como sempre. E aqui no texto, ok? Eu vou remover isso aqui. Vou pôr aqui um símbolo de dólar, ok? Para aqui vamos usar o formato, ok? Se no formato, vamos usar isso aqui. Então, vamos por 2 pontos. Queremos que ela apresente os números apenas depois de apresenta os zeros, ok? Depois de 2 casas. Então, vamos por 2F, ok? Dessa maneira aqui. E após isto, vamos pôr aqui o ponto format, dessa maneira. Abrir e fechar. Vamos passar o valor total, ok? Valor
que esse senhor aqui, ok? O valor total está aqui, salvamos. Então, esse label aqui, ele vai ter um width de, ok? Vamos colocar aqui width, vai ter um width de 20, ok? Vai ter um width de 20, o anchor vamos usar o NW, e a fonte vamos manter Verdana, mas só que vamos por 12, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, e aqui o background, ok? Vamos mudar para 1, e aqui a cor da letra vai ser 4, ok? Então, após isso também, teremos que alterar aqui, ok? Aqui na escala de X, ok? Ele vai para 10, vai manter 10 e aqui vai para 80. Vamos fazer isso, salvei e executar. Eu obtive algum erro, vamos lá ver o que ele me disse. Vamos fazer isso, ele disse value error, ok? Invalid format specify, ok? Eu aqui no segundo formato cometi algum erro. Então vamos lá ver onde está o meu erro. Aqui, depois da vírgula, ok? Eu tenho aqui por ponto. Então vamos salvar e... Vamos salvar e executar. Agora sim, como podem ver aqui, já temos o número, ok? E formatou também esse número. Então, agora vamos simplesmente fazer isto aqui também, ok? Praticamente a mesma coisa, apenas vamos trocar os números de despesas totais e total restante. Então, eu vou copiar isso aqui 2 vezes, ok? Vou copiar esse código aqui 2 vezes. Virei aqui, copiei, porque são algo praticamente parecido. Colei e vou fazer de novo, mais uma vez, ok? Colei. Então, o primeiro foi orçamento total. Aqui vai ser despesas total, ok? Despesa total. Então, aqui vai ser, vou remover orçamento, vou pôr despesa, ok? Despesa. E aqui vamos chamar de despesa total. Despesas total, ok? Total ou totais? É plural. Ok, vamos deixar tudo tanto faz. Despesa total, aqui não vamos mexer nada. A única parte vamos mexer aqui na jornada de X, ok? Aqui vai manter 10 e aqui vamos descer um pouquinho para 120, ok? 120, salvei. E aqui no valor, ok? Vamos chamar de valor despesa, ok? Vamos chamar de valor despesa. Valor despesa vamos manter por enquanto, ok? Esse valor aqui. E aqui nesse L orçamento vamos chamar L despesa. Aqui também vamos remover esse orçamento, vamos por despesa, ok? Então, aqui dentro não vamos mudar apenas, ok? Vamos pegar o valor despesa, vamos passar para aqui, ok? Vamos remover esse valor total e passar aqui. E do resto não vamos mexer nada, ok? Vamos manter. E apenas aqui na jornada de X, onde vamos alterar, aqui o X sempre vai manter, aqui vamos descer para 150, ok? 150 dessa maneira, salvei. Se eu executar isso aqui, vamos lá ver, executei. Como podem ver aqui, já temos orçamento total, aqui tem que tocar para despesas totais, ok? Onde é que está? Despesas total, ok? Despesa total está aqui. E tem mais essa parte aqui, onde é que estamos? Orçamento, aqui, essa parte aqui, esqueci, ok? Ela é total despesa, tem que ver aqui, tem que tocar também aqui, ok? Ela é total despesas, fiz assim, salvei, executei. Perfeito, aqui despesa total, orçamento total, só nos falta aqui, ok? O restante, ok? Total restante. Então, para total restante é a mesma coisa, vamos remover aqui orçamento total, vamos meter restante, ok? Restante total. Então, aqui vai ser restante, vou copiar esse restante aqui e vou colar aqui. Aqui também valor total, vou meter valor restante. Esse L aqui vou mover restante, aqui também restante. Aqui para a jornada de X, de Y, vamos mover para 190, é muito, e esse aqui vai para 220, ok? Sai, 220, ok? Esse valor restante, copiei, vou trocar aqui, ok? Valor restante, sai, colei, falta um. Restante colei, aqui essa parte já terminamos, não vamos mexer mais nada.
E aqui apenas vamos tocar, ok? Vai ser total restante. Total restante, ok? Total restante, salvei. Vamos executar para ver o que nós temos. Se eu salvar e executar, cometi algum erro, ok? Aqui é restante, não é resteu. Tenho que mover o O. Salvei e executei. Ok, como podemos ver aqui, já temos aqui orçamento de viagem, temos essa parte, meu orçamento de despesas, e aqui já está terminado. E agora, para aqui, ok, para o frame meio, ok, no frame direita, vamos colocar esse gráfico aqui, ok? Então, para gráficos, como eu sempre digo, ok? Deixarei o link também, ok, do tutorial de Matplotlib, para quem não sabe, ok? Vai lá, assista, é algo bastante rápido. Porque para gráfico é algo que nós praticamente reusamos, ok? Então, eu apenas vou copiar o código e colar aqui e vamos reusar esse mesmo gráfico aqui, ok? Então, isso vai ser o seguinte, ok? Do mesmo jeito que nós metemos tudo isso aqui dentro dessa função, vamos criar também uma função, vamos chamar de gráfico, ok? Então, essa função vamos fazer o seguinte, ok? Vou comentar aqui. Gráfico, ok? Gráfico. Aqui no gráfico vamos criar uma função chamada gráfico, def gráfico, abre e fechar, dois pontos, faço o seguinte. Aqui no gráfico, essa função, ou melhor, esse corpo do gráfico eu deixarei na descrição do vídeo, para vocês possam usar o mesmo gráfico. Então, aqui apenas eu vou copiar e colar o código. Então, eu vou copiar e colar o código aqui dentro, colei. Então, aqui nós fizemos o seguinte. Aqui no gráfico, ok? Nós vamos usar o Matplotlib, ok? Mas antes desse corpo aqui funcionar, nós devemos importar o Matplotlib para dentro do nosso script. Para tal, viremos aqui em cima, vamos importar as dependências que têm a ver com Matplotlib. Então, as dependências que você vai copiar, vai usar para que esse gráfico possa funcionar, será isto aqui, ok? Tudo isso aqui. Deixarei também na descrição do vídeo, ok? Terás que importar tudo isso aqui para que o gráfico possa funcionar. Então, como eu disse, isso aqui Matplotlib eu não vou explicar. Você pode ir no curso de Matplotlib e lá eu expliquei como nós podemos usar tudo isto aqui. Então, uma vez que nós importamos Matplotlib para dentro do nosso script, vamos explicar agora o nosso gráfico. Então, aqui essa parte aqui, ok? Ele cria a figura, que é o gráfico. Então, aqui essa lista valores, ok? E lista categorias são lista de valores que vieram de nossas categorias de despesas, ok? Totais. E são esses valores aqui. Tipo, essas aqui são as categorias e esses aqui são os valores que nos permitem nós dividirmos esse gráfico aqui dessa maneira. Tipo, os valores gastos, ok? Tipo, tem aqui total valores, tá? Esses valores aqui. Então, equivale a essa lista de valores e lista de categorias. Então, aqui, tudo isso aqui tem a ver com o gráfico, ok? Mas, após isso, ok? Nós criamos aqui de novo, ok? Um frame, ok? Chamamos de frame pi. Então, esse frame aqui nós chamamos de frame meio pi. E metemos dentro do frame meio, ok? Onde temos aqui. Aqui tem que ser frame meio, ok? Como nós mudamos aqui para frame direita, se vocês se lembram. Então, passamos aqui para dentro do frame meio, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumenta mais. Aqui no gráfico pi, ok? Criamos um frame, passamos aqui para frame direita. Deixa-me tocar, remover esse frame meio. Passamos aqui para dentro do frame direita. Okay, esse frame aqui, e dentro do frame direito, okay, criamos um label de novo, okay, onde metemos para onde estão indo minhas despesas. Então, nesse para onde estão indo minhas despesas, definimos o width de 60, aumenta zoom, o width de 60, altura de 1, altura é constante, podemos mudar, remover, não faz mal. Anchor metemos center, metemos aqui um paddx de 2, a fonte que usamos é fonte Verdana 11, o background é 10 e a fonte é cor 1, ok? Até esqueci de dizer aqui no frame. No frame está para a mesma cor, ok? Frame direita, width de 60, altura de 290 e o background é cor 11 e o pad Y0. O estilo que usamos aqui é o Razer. Aqui usamos o place, onde temos aqui, isso aqui é menos 140 e 140, o Y metemos menos 25, ok? Tudo isso que nós fizemos isso é para que nós podemos posicionar melhor esse gráfico aqui, ok? Então, após isso nós criamos aqui um campo, a categoria, onde passamos a figura e o frame meio pi, ok? Esse frame aqui, passamos aqui para dentro desse campo e depois o campo aqui nós posicionamos ele.
Então, para que isso também possa funcionar, nós devemos rodar esse gráfico aqui, ok? Essa função gráfico. Virei aqui e colei. Salvei, executei. Vamos lá ver, vamos ter como resultado. Obtive aqui algum erro, ok? Ele diz o seguinte, deixa-me abrir. Name error, pi is not defined, did you mean lista valores? Então, ele aqui está me dizer que eu obtive algum erro, ok? Eu obtive algum erro porque aqui, eu meti aqui coisa que não existe, ok? Então, por enquanto vou meter alguns valores aleatórios, ok? Vou criar uma lista, vou passar alguns valores aleatórios, deixa-me ver, por exemplo, 56,78,45,92, ok? Valores aleatórios. E aqui nas categorias vou meter também valores aleatórios. Não sei, vamos lá ver que eu posso meter, por exemplo, alimentação, vírgula, mais algum valor aleatório, transporte, vírgula, vamos por acomodação, vírgula, e por fim, mais o que posso meter, blá blá blá. Já tenho alimentação, transporte, acomodação. O que posso mais aumentar? Deixa-me ver aqui. Para ter alimentação, entretenimento. Palavra bem comprido. Entretenimento. Tá aqui. Entretenimento. Salvei. Vamos executar. Executei o código. Ok. E pronto. Ok. Já temos aqui o nosso gráfico presente. Então, pois é, pessoal, nesse vídeo vamos ficar por aqui. Então, no próximo vídeo, vamos apenas concluir isto aqui, ok? Essa parte aqui de baixo, essa criação da tabela e também essas entries e tudo isso. E depois vamos conectar isso aqui com o nosso backend, nosso aplicativo poderá estar prontos. Então, eu sou o João. Caso tu não suportes esse canal, ok? Se inscreva no canal como membro para que possa ajudar também o canal a crescer. E siga-me no Instagram, lá eu posto sempre bastante novidades. E também, se gostarias de ter conteúdos, ok, sobre Python, programação, regularmente todos os dias, vai no nosso website, ok? Lá eu posto bastante conteúdos de programação. E ok, eu vejo no próximo vídeo e muito obrigado. Fui! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Vamos dar continuação ao nosso aplicativo Orçamento de Viagem. Perfeito. Então, da vez passada nós já havíamos terminado aqui essa parte. Temos aqui, metemos nosso gráfico e aqui também vai nos mostrar os valores, ok? Valor de orçamento total, despesas totais e o total restante. Neste vídeo vamos tratar de finalizar toda a parte aqui, ok? Para que o próximo vídeo seja apenas criarmos funções e deixarmos o aplicativo dinâmico. Então, vamos tratar dessa parte aqui. Então, essa parte aqui, como nós podemos ver, ok? Temos aqui tabela e também temos essa parte aqui onde temos alguns botões, algumas entradas e também temos a caixa de seleção aqui. Então, para tal, neste frame aqui, que é o frame baixo que nós já temos definido, então, nesse frame aqui nós, ok, vamos dividir este frame em três partes, ok? A primeira parte vamos chamar de frame renda, ok? A segunda parte vamos chamar de frame operações e a terceira parte, melhor dizer, vamos chamar de frame configuração. Então, o frame renda será a parte onde nós vamos pôr aqui a tabela. Então, o frame renda será essa parte aqui onde nós vamos pôr a tabela. E o terceiro frame, ou melhor dizer, o segundo frame será o frame operações, que vai ser essa aqui, ok? Inserir novas despesas. E por fim, o terceiro vamos ter o frame configuração, ok? Aqui onde nós podemos atualizar o total budget, ok? O total amount disponível. E mais em diante, ok? Vamos ter aqui este botão aqui de excluir ação e também aqui para excluir tudo, ok? Que estiver presente dentro da tabela. Então, para isto vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, ok? Vou voltar a dar atenção nessa parte aqui onde nós terminamos. Então, aqui, essa parte também vamos, como dissemos há pouquinho, ok? Vamos primeiramente fazer a divisão, ok? Fazer essa divisão aqui, criando três frames. Então, para isto, vamos ter o seguinte código. Viramos aqui bem debaixo do frame gráfico, ok? Vamos dar um pouquinho de espaço. Então, eu vou colar aqui o meu código e vou explicar, ok? Isso aqui, como são entries e frames, não é algo novo, ok? Esse projeto é avançado, então aqui essa parte não adianta explicar, não adianta escrever tudo, ok? Basta fazer um copy paste e já está. Então, aqui vamos chamar de seguinte, ok? What are your expenses? Vai ser o seguinte, ok? Quais são as suas despesas? Quais são as suas despesas? Então, vamos explicar o seguinte.
Tá, nós criamos aqui primeiramente um label, ok? Esse label aqui nós estamos a apresentar essa mensagem, quais são as suas despesas. E nesse label aqui a configuração é a seguinte, ok? Nós metemos ele dentro do frame baixo, ok? E após do frame baixo nós definimos como texto quais são as suas despesas. Demos uma largura de 87, altura de 1. Altura 1 como é padrão nós podemos eliminar, não faz mal. E estamos a fazer alinhamento à esquerda, ok? Que é norte-oeste. E depois temos aqui um pouquinho de padex igual a 6. E o estilo que estamos a usar aqui é o Verdana 11. E o fundo deste label é de... definimos como a cor 10. E a cor da letra é cor 1, okay? Que é cor branca. Então, para aqui nós usamos o grid, ok? Posicionamos no row 0, na coluna 0 e metemos um column span de 6 e o pad y igual a 0. Então, este label aqui está posicionado dentro do frame baixo, ok? Então, o frame baixo que nós temos aqui acima, onde é que ele está? Deixa-me subir, suba mais um pouquinho. Então, temos aqui, estamos a aumentar aqui dentro desse frame baixo, ok? Muito bem. E após nós metemos esse label aqui, porque esse label aqui vai representar esse senhor aqui. Ele vai representar essa mensagem que temos aqui, ok? What are your expenses? Que está em inglês. Quais são as suas despesas? E após isso nós criamos agora 3 frames, ok? Que é o frame renda, que vai ser o frame onde nós vamos pôr a tabela, que é essa tabela aqui. Vamos pôr essa tabela aqui. Você descreve um pouquinho. E o frame operações, onde vamos ter essa parte aqui de despesas. Talvez vou mudar o nome para frame despesas, acho que seria um nome mais adequado, creio eu. E por fim também temos frame configuração, onde nós temos essa parte aqui. Podemos deletar e podemos também atualizar a quantia total. Então vamos primeiramente criar o primeiro frame, que é o frame renda. Então não vamos chamar de frame renda, ok? Vamos trocar de nome para frame tabela. Vamos lá para o frame tabela. Esse também vai ser, vamos chamar de frame tabela. Então, o nosso frame tabela tem as seguintes configurações. Metemos dentro do frame baixo, demos um width de 300 e altura de 250. A cor do fundo é cor 1, que é cor branca. E depois usamos aqui o grid, ok? Metemos no row, onde o row é igual a 1, na coluna 0, no pad y 0. E após isso criamos depois o frame operações, ok? Esse frame operações também acho que vamos trocar de nome. Se nós vemos aqui tem mais as despesas, ok? E também aqui nós podemos aumentar a quantia, então vamos manter mesmo frame operações. Então, aqui no frame operações, criamos um frame, ok? Metemos dentro do frame baixo, o width é de 220, a altura de 250, os 3 frames têm a mesma altura, ok? 250 a 250, e definimos a cor branca, ok? Como a cor do fundo. E aqui também usamos o grid, ok? O sistema grid, o row, mantemos na mesma linha, ok? Esse está na mesma linha, row 1. E esse aqui avançamos para a segunda coluna, ok? Onde metemos coluna 1. E pad y é 0, podemos eliminar, tanto faz, não vai apresentar nenhuma diferença. E apenas o pad x é que nós vamos deixar, ok? O pad x, e que é igual a 5. E no frame configuração, que é este frame aqui, onde tem essa parte aqui, fizemos o seguinte, ok? Metemos frame configuração, colocamos também dentro do frame baixo e a largura é 220, a altura 250, como sempre, todos os 3 frames têm a mesma altura, 250 250, e a cor do fundo é cor branca, que é cor 1, ok? E também usamos o mesmo sistema, ok? O grid no row 1, esses 3 frames estão no mesmo row, ok? Estão na mesma linha, melhor dizer. E na coluna, essa aqui avança para a coluna 2, pad y 0, como é 0 podemos remover, não faz nenhum efeito. E o pad x é igual a 5, ok? Então vamos agora executar para ver qual é o nosso resultado. Se eu salvar e executar, vamos lá ver. Temos aqui o seguinte, ok? Quais são as suas despesas? Então aqui temos isso aqui e os frames estão mesmo aqui. Então agora, vamos colocar a nossa tabela, ok? Então, a tabela é algo que nós não vamos criar do zero, ok? Vai ser um código que nós vamos reutilizar. Então este código será o seguinte, ok? Não se preocupem em deixar esse mesmo código na definição desse vídeo, ok? Nas definições do vídeo. Então o nosso código vai ser o seguinte. Aqui eu tenho aqui o código, ok? Eu vou colar aqui, colei, reduzir um pouquinho para que possam ver. Areia mesmo isso aqui, um pouquinho do zoom, já. Tá. Nós aqui vamos criar uma função chamada mostrar renda, ok? Que vai nos mostrar essa tabela. Tá. Em vez, ok, não vou manter mesmo mostrar renda. Tá.
aqui, esse código aqui, ok? Então, esse aqui é o cabeçalho que vai ser aqui do nosso frame, ok? A menos da nossa tabela, não temos essa parte aqui. Como nós podemos ver, temos aqui o ID, ok? O tipo, descrição total. ID, tipo, descrição em total. E aqui são os valores. Então, essa aqui é a tabela, essa lista aqui, itens, são os itens que vão estar aqui dentro, ok? Como temos esses itens aqui que vão estar dentro. E aqui, essa tabela que nós definimos como global, ok? Metemos aqui global tree, porque nós vamos acessar essa mesma tabela em diversas funções que nós iremos criar futuramente, ok? Então, para que os resultados sejam o mesmo e também sejam alterados dinamicamente, a razão pela qual nós definimos a tabela como global, ok? Então, dessa maneira, nós podemos manipular os valores livremente, usando a tabela. Então, essa parte, esse código aqui tem a ver com a tabela, ok? Então, essa parte aqui, nós podemos fazer o alinhamento, ok? Dos valores que estão dentro da tabela. Como temos esse aqui Northwest, aqui está no centro, que é Center. Como nós podemos ver aqui, esse senhor está centralizado. Esse senhor aqui está centralizado. E aqui que é esquerda praticamente. Esse código aqui da tabela, o que nos interessa mais é essa parte aqui, ok? Nós vamos ter os valores, ok? Vamos ter os valores. E aqui também vai ser os valores presentes, ok? Então, aqui vou passar por enquanto alguns valores falsos. Não, vamos ter ID, título, descrição e total, ok? Então, vou passar aqui algumas listas falsas. Vou fazer o seguinte, ok? Na primeira lista vou passar, por exemplo, ID vou pôr 1, vírgula, tipo vou pôr algo só como se fosse exemplo, vírgula, mas com a descrição também vou pôr como se fosse exemplo, vírgula, e o total vamos pôr qualquer número, ok? E algo assim do gênero. Eu vou copiar aqui, porque isso aqui vai estar dentro de uma lista de listas, ok? Que vai ter diversas listas, ok? Salvei, essa aqui para diferenciar vou meter 2. Salvei e após isso vamos executar, ok? Salvei e vou executar. Não se esqueçam, esse projeto aqui é um projeto avançado, ok? Então, razão pela qual, se você não entende bem o Tkinter, ok? E eu lhe aconselharia a não fazer esse projeto aqui, porque esse projeto aqui é mesmo para avançados. Porque como estão a ver, tem certos códigos aqui que eu não estou a explicar, porque isso aqui eu já havia explicado em projetos anteriores que são para iniciantes. Então, aqui o que me interessa mais são as funções. Então, a razão pela qual essa parte aqui da criação do aplicativo, ok? Tem certos códigos que eu apenas vou copiar e colar, pois não tem assim bastante importância, eu quero explicar de novo aquele código. Então, vamos lá ver, eu obtive aqui algum erro, como é que podemos corrigir este erro que eu já obtive. Temos aqui name error, ok? Está a dizer que frame render is not defined, did you mean frame direita? Então, aqui está a dizer que eu não defini o frame render, ok? É porque esse frame render nós colocamos para frame tabela, ok? Então, vamos trocar aqui frame render, vamos por tabela, aqui é, tabela, faltou A. Esse nós também vamos deletar, vamos por tabela. Como eu disse, esse código aqui vai estar na descrição do vídeo, ok? Não se preocupem. Tabela, salvei, já temos tabela todos. E vamos executar de novo. Para ver se vamos ter algum erro, deixa-me subir. Para que nós possamos fazer leitura do erro. Não houve nenhum erro, está aqui, já temos o nosso resultado. Temos aqui a nossa tabela, ok? Temos aqui a nossa tabela, está bonito. Então, nós podemos ver aqui que há uma diferença, ok? Entre essa tabela aqui e a tabela do projeto original, como nós podemos ver aqui, ok? Isto é porque aqui no projeto original nós usamos o estilo claim, ok? Mas aqui nós não usamos, então vamos fazer isso. Vamos usar um estilo claim para que isso aqui possa aparecer dessa maneira aqui. Então isto vai ser o seguinte, eu vou variar aqui um pouquinho. Então, quando nós podemos ver aqui, nós temos aqui essa parte style igual a ttk style janela, ok? Então nós aqui criamos essa variável para que nós possamos usar o estilo, ok? Estilos existentes no Tkinter. Então, após isso, ok? Eu virei aqui embaixo, vou colar o seguinte código, ok? Esse código também vou deixar na descrição do vídeo. Vou colar esse código aqui. Então, nesse código aqui temos style.teamUse, clam, melhor dizer. Aqui estamos a usar o estilo clam, ok? Para toda a janela. E aqui fizemos algumas configurações, ok? Para apenas o tree view, para apenas a tabela, ok? Metemos aqui highlight thickness 0, border 0, fonte que vamos usar dentro da tabela, ok? Vai ser calibre ou calibre, não sei bem como é isto. E
metemos o tamanho da letra será 10, ok? Então, após isso, apenas só salvar e executarmos. Como podemos ver aqui, o estilo já mudou, ok? O estilo da letra mudou e a tabela já está um pouquinho assim mais organizada, mais, melhor dizer, com um aspecto melhor, ok? Com um melhor visual. Perfeito. Agora, após isto aqui, o que vamos fazer é o seguinte. Teremos que criar essas entradas aqui, ok? Então, para criarmos essas entradas também, vamos usar o seguinte código. Essa parte aqui de mostrar renda, eu também irei tirá-lo daqui, vou juntar, parece, juntamente com esses senhores aqui, ok? Mostrar renda, perfeito. Tá. Aqui nesse frame aqui, essa parte aqui, ok? Vamos primeiramente criar essa mensagem aqui que está a dizer insira novas despesas. Então, para isto aqui, ok? Vou fazer o seguinte, ok? Vamos vir aqui, bem abaixo desse senhor aqui, ok? Vamos fazer o seguinte, você sai um pouquinho. Bem abaixo da renda, vamos comentar o seguinte, ok? Vou comentar aqui, configurações de despesas, ok? Configuração das despesas. Então, estes dois senhores aqui, acho, ok. Vou expor mais um pouquinho abaixo, muito bem. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Para criarmos aqui, ok? Vamos criar aqui um label que vai nos dizer aquela mensagem. Então, para tal, eu apenas vou copiar o código aqui, ok? Temos aqui linfo. Esse label vai estar dentro do frame operações. Frame operações que nós criamos aqui há pouquinho, ok? Nós dissemos, está aqui frame operações, que é o frame que está no meio. O texto vai ser insira novas despesas. A altura vai ser 1, como 1 é a altura constante, vamos eliminar. Alinhamento vai ser norte-oeste. O estilo relief flat. Flat como é o estilo padrão, podemos eliminar, tanto faz, não há diferença. A fonte vamos usar o Verdana. Okay? Vamos usar o Verdana, bold que significa negritado, boldana 10 negritado, a cor do fundo será a cor 1, que é a cor branca, o FG será a cor 4, que é a cor da letra. E agora aqui vamos usar o place, ok? Para que nós podemos pô-lo em qualquer posição que nós bem entendermos. Aqui nas coordenadas de X, coloca-o na posição 10 e nas coordenadas de Y também coloca-o na posição 10. Após isso é só simplesmente salvar e vamos executar para ver o que nós vamos ter. Como podemos ver, já temos aqui insira novas despesas. Então, após isso, vamos criar essa combo box aqui, okay? Essa caixa de seleção. E também vamos criar essas duas entradas aqui e por fim o botão. Então, para tal, vamos ter o seguinte código. Primeiramente, vamos ter... vamos criar primeiramente esse label aqui que nos diz categoria, ok? Então, para isso, vamos ter o seguinte. Eu vou colar aqui o código. Temos aqui L categoria, ok? É um label que vai estar dentro do frame operações. O texto é categoria. A altura é 1 como é a altura constante. Ok? Vamos eliminar. O alinhamento é norte-oeste. O estilo relief flat é o estilo padrão. Podemos eliminar, tanto faz. Não vai ter nenhum efeito. E a fonte, vamos dar aqui Eve, tamanho 10. A cor do fundo é cor 1, que é cor branca. E a cor da letra é cor 4. E aqui também usamos o place. Na jornada de X colocamos 10. E no Y descamos um pouquinho para 40, ok? Se eu executar isto, vamos lá ver o que vamos ter. Teremos o seguinte. Como podemos ver aqui, já temos categoria. Agora vamos pôr o senhor que lhe acompanha, ok? Que é esse senhor aqui. Essa combo box. Então, para a combo box, nós vamos definir algumas categorias predefinidas, ok? Vamos definir categorias predefinidas. Não faz sentido, ok? Vamos definir algumas categorias, ok? Que nós iremos usar. Porque aqui no nosso banco de dados, quando nós criamos, nós não criamos nenhuma tabela de categorias, ok? Apenas temos quantia e as despesas, ok? Tipo a quantia total e os gastos. Então, aqui as categorias vão ser algo que nós vamos predefinir, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos criar uma lista, ok? E essa lista que vamos passar para dentro da nossa caixa de seleção. Ou nós podemos fazer essa seleção aqui, ok? Quando temos essas opções. Então, isto vai ser o seguinte, ok? Eu vou colar aqui. Então, aqui comentamos o seguinte, ok? Definindo categorias. Temos aqui transporte. Aqui vamos pôr... Temos transporte, aqui podemos pôr, por exemplo... arrendamento, ok? Arrendamento, food aqui fica para comida, ok? Comida fica feio, alimentação, e aqui entretenimento, aqui fica para outros, ok? Outras necessidades, outros. Salvei. Após nós definirmos as categorias, ok? Vamos criar a nossa combo box.
Então, o código para Combo Box é o seguinte código, ok? Vamos ter esse código aqui. Combo Box categoria despesas, ok? Vamos pôr vai ser igual a ttk, acho que posso dar um zoom, vai ser igual a ttk.combobox, vamos colocá-lo dentro do frame operações, ok? Essa parte aqui. E width, ok? A largura igual de 12, a fonte é iv10. E depois disso aqui metemos, vamos traçar agora os valores, ok? Para dentro dessa Combo Box. Metemos Combo Box, despesas, ok? Abrir a chaveira, metemos values, ok? Que significa valores. E depois disso metemos igual e passamos essa categoria aqui, ok? Esses valores que nós definimos aqui, essa lista. Metemos aqui dentro de parênteses, categorias. Depois disso posicionamos o Combo Box dentro do nosso frame, ok? Onde metemos o X igual a 0 a 80 e o Y igual a 41, ok? Praticamente na mesma linha com este label aqui. Então vamos salvar e executar para ver o que nós temos. Vamos lá ver. Podemos ver aqui, já temos a nossa Combo Box, ok? Temos aqui todas as opções. Então, agora, de seguida, o que vamos criar essas entries aqui, ok? Então, entre como é algo parecido, vamos apenas copiar já os dois e vamos colar aqui. Então, vamos reduzir um pouquinho de zoom. Vamos agora criar nossas entradas. Esse aqui posso lhes colar assim, não faz mal, são a mesma coisa. Agora, as nossas entries que nós vamos criar são essas, ok? Vamos ter a entry de descrição, temos aqui entry de descrição, ok? É um label. Então, primeiramente criamos o label, temos descrição, altura, como é podemos remover, tanto faz. Anchor, Northwest, ok? A fonte é iv10, background, que é a cor do fundo, é 1, FG, que é a cor da letra, cor 4. Então, aqui, descrição também usamos o place, nas coordenadas X é 10, e Y descemos um pouquinho, ok? Para 70. E depois aqui onde criamos o campo de entrada, ok? Metemos descrição, ok? É igual a entry, dentro também de frames de operações. A largura que metemos aqui é de width 16 e usamos aqui o justify, ok? Alinhamento, para quando nós apontamos, ok? O mouse aqui, tá vendo? Ele fica aqui à esquerda. Então, a razão pela qual nós metemos aqui justify igual a left. E aqui usamos o estilo Relief sólido, ok? Para que ele possa criar esse efeito aqui como se fosse uma risca, ok? Dentro de uma caixa. Então, a razão pela qual temos aqui o estilo sólido. E após que criamos isso aqui, ok? O label e a entry para a descrição, fizemos a mesma coisa também para o valor da quantia, ok? Criamos um label, metemos dentro do frame operações, texto quantia, altura 1 podemos remover, porque é a altura valor constante, anchor Northwest, NW, ok? A fonte iv10 e cor do fundo, cor 1, FG, cor da letra, cor 4. E aqui usamos o place, X igual a 10, Y descemos também um pouquinho para 120. Depois aqui criamos a entry, ok? Frame operações, a largura 16, justify left, isso aqui já sabemos o porquê. E o estilo também relief solid, já sabemos o porquê. E na jornada de X metemos igual a 80, o Y igual a 121, ok? Descemos um pouquinho. Então, após isso, vamos lá salvar e executar para ver o que nós vamos ter. E obtivemos isso aqui, ok? Descrição, quantia. Demos uma boa distância entre descrição e a quantia. Então, agora, após isto também, vamos por esse botão aqui, adicionar, ok? Então, para o botão adicionar, vamos ter o seguinte. Aqui nós usamos uma imagem, ok? Para dentro desse botão aqui, como podemos ver. Então, para usarmos imagem aqui, você terá que ter esse ícone aqui, ok? Então, para você ter esse ícone aqui, você pode vir nesse website aqui. Tu pode vir aqui nesse website, ok? Procura apenas por add, ok? Add significa adicionar. Dá um enter e ele vai apresentar diversos ícones, ok? Tu escolhes aqui o ícone que tu que tu gostares, ok? Que tu bem entenderes. É só dar um clique, por exemplo, gostei desse ícone aqui. Simplesmente clica nele. E depois ele vai dar a opção de fazer download, ok? Como podemos ver aqui, dá um clique em download. Aqui você pode escolher o tamanho, ok? Eu vou ver se aqui, vou deixar customizado. E depois apenas clique em download, ele vai fazer o download. Então, após tu fazer o download, ok? Terás que copiar essa imagem no mesmo local onde tens o teu projeto, ok? Deixa-me ir no meu local, YouTube gravando, qual? Viagem, ok?
teremos que colar aqui a imagem, ok? Eu vou pegar minha imagem, vou pausar o vídeo, vou pegar minha imagem e vou colar aqui. Ok, então, já tem as minhas imagens que eu vou usar para esse projeto aqui, já estão aqui dentro do meu local, tem aqui esse add, deletar e fazer o update. Então, voltarei aqui. Então, agora, para o corpo do botão que nós queremos criar, ok? Que é esse botão aqui adicionar, vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou copiar o corpo e vou colar aqui, depois vou explicar o corpo, ok? Vou ler aqui. Então, aqui nós temos uma palavra, chamamos de img add despesas, ok? Para adicionar despesas. Metemos igual a imagem ponto, acessamos essa imagem aqui, que é a imagem add png, ok? Está aqui. E depois disso criamos a mesma imagem, mais uma palavra, ok? E alteramos o tamanho dessa imagem, ok? Manipulamos o tamanho dessa imagem, onde temos aqui essa linha aqui. Alteramos para o tamanho de 17, ok? A altura de 17 e a largura também de 17. E depois disso, processamos essa imagem aqui, nessa linha de corpo aqui, para que possa ser usada dentro do Tkinter, ok? Então, agora, depois disto, ok? Criamos um botão, chamamos de botão inserir despesas. Esse botão inserir despesa é igual a button, metemos dentro do frame operações de novo. E aqui depois, ok? Criamos aqui na propriedade imagem, ok? Metemos igual a imagem add, ok? Que é essa imagem aqui, add despesas, metemos aqui. E metemos o compondo left e anchor nw. E aqui o text, ok? Metemos adicionar, metemos aqui ponto upper, ok? Então isso aqui vai ser... Tá, isto aqui vai converter essa palavra aqui em letras maiúsculas, ok? E a largura metemos de 94, melhor dizer. Metemos aqui também o overrelief, que é o rich. E a fonte que usamos para esse botão é fonte EVE, tamanho 7, negritar, que é o bold, ok? A cor do fundo é cor 1, que é cor branca, e o FG, que é a cor da letra, cor 0. E agora, aqui depois usamos o place para esse mesmo botão, ok? Botão inserir despesas. Metemos o ponto place, nas coordenadas de x é igual a 80 e no y foi para 151. Após isso é só salvarmos e executar para ver o que vamos ter. Como podemos ver aqui, já temos aqui o nosso botão adicionar, ok? Temos as nossas entradas, campo e a caixa de seleção. Então, essa parte aqui, inserir novas despesas, já está concluída. E o que nos falta apenas é esse senhor aqui. Essa parte aqui, atualizar quantia total, ok? Tá. Para atualizar a quantia total, praticamente a mesma coisa, o mesmo processo que fizemos aqui, ok? Vamos criar esse aqui é uma label, ok? Esse é label, esse senhor também. Esse aqui é campo de entrada, isso aqui são os botões, que são praticamente da mesma forma que estão aqui. Então, isso aqui vamos também fazer a mesma coisa, ok? Copiar e colar o código. Mas vamos fazer a separação, ok? Primeiramente vamos comentar aqui, dizendo o seguinte, ok? Espaço, sobre mesmo. Vamos comentar aqui, ok? Configurações quantia total. Porque essa parte aqui, ok? Esse botão aqui nos permite nós alterarmos a quantia total, ok? Então, por exemplo, aqui se eu meter tipo 5.000, ok? Se eu clicar em atualizar, dá um ok. Ela atualizou aqui a minha quantia total, ok? Para 5.000. Então, essa parte aqui nos permite fazer essa operação aqui, ok? Atualizamos a nossa quantia total. E aqui é para nós deletarmos operações, ok? Que já foram feitas a partir que estão dentro dessa tabela, que é essa parte aqui. Então, agora vamos fazer isso aqui para aquilo, ok? Vamos criar primeiramente a entrada e o label. Eu vou copiar o código, vou colar aqui, ok? Temos aqui descrição, mas temos que atualizar a quantia total, que é isto aqui. Vem cá. Atualizar a quantia total, que é essa parte aqui, ok? Atualizar a quantia total. E depois mais o que fizemos? Fizemos assim, aqui. É um label, texto atualizar a quantia total. A altura, como já sabemos, 1 é padrão, podemos remover. Anchor NW, estilo é flat, flat é padrão, podemos remover. A fonte é Verdana 10, negritário, okay, que é o bold. E o BG, que é o background, okay, que é cor 1. E o FG, que é cor da letra, que é cor 4. E após isso, okay, aqui no place metemos x igual a 10, y igual a 10. Depois disso aqui criamos também a entry, okay, o campo de entrada. Então, o campo de entrada metemos L é valor, quantia, label, frame configuração, texto quantia total, altura 1, como é padrão podemos remover, anchor NW, fonte EV10, ok? E o background é cor 1
e FG cor 4, que é a cor da letra. Aqui usamos o place igual a 10, y igual a 40, ok? Descemos um pouquinho. E depois disso criamos agora o campo de entrada, que é entry. Metemos dentro do frame configuração uma largura de 14 que nós definimos. Metemos o justify left e o estilo relief, ok? Que é o estilo solid desse botão aqui. E na coordenada de x foi para 110 e y para 41. Após isso é só salvarmos e executar. Como podemos ver aqui, já temos aqui o nosso senhor, ok? Agora vamos colocar aqui o nosso botão que vai nos permitir nós atualizarmos o valor. Então, para botão é praticamente igual ao botão adicionar que nós criamos há pouquinho, ok? É mesmo código praticamente, as jornadas de x aqui mudam. Aqui trocamos o nome, ok? Para IMG atualizar a quantia. Fizemos a mesma coisa, ok? Processamos, alteramos o tamanho da imagem. E, ok. Aqui no botão, metemos dentro do frame configuração. Aqui no image, ok? Temos image igual a atualizar a quantia, que é essa imagem aqui. Metemos o compound left, anchor NW. O text atualizar.upper. E a largura é de 80. Overrelief read. A fonte, ok? IV7, que é negritado. Cor do fundo 1, que é cor branca. FG, que é cor da letra, é igual a 0, ok? Cor 0. E aqui na jornada de x, metemos x igual a 110, y igual a 70. Após isso, é só simplesmente salvar e executar. Vamos lá ver. E boom, pronto, já temos aqui o nosso botão. Agora vamos para aqui o nosso botão deletar, que basicamente nós deletamos o que vai estar aqui. Para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos comentar aqui. Operação excluir, ok? Operação excluir. Então, para a operação excluir, vamos ter apenas um botão e uma label. Então, a operação excluir vai ser o seguinte, ok? Este aqui podem ficar junto, então faz. Vamos colar aqui o código, ok? Vamos criar primeiramente essa label aqui, vai dizer excluir ação, ok? Para excluir ação, nós devemos selecionar o que vai estar dentro da tabela. A altura, podemos remover, ok? Anchor NW, font IV 10, bold, ok? Cor do fundo, cor 1, FG, cor 4. Na jornada de x igual a 10, y igual a 120. Descemos um pouquinho e criamos aqui o botão deletar, ok? Que é o mesmo processo aqui com o botão atualizar e o botão adicionar. Manipulamos a imagem, acessamos a nossa imagem deletar e aqui o tamanho metemos para 20, ok? E o botão aqui que nós criamos está dentro do frame configuração. A imagem, image, ok? Que é igual a essa imagem aqui que metemos aqui. Compound left, anchor NW, texto deletar. Aqui demos um espaço, ok? Para que a imagem não fique tão colada com a letra. Metemos também ponto upper para que seja maiúsculo. E o width aqui, ok? A largura nós definimos igual a 80. Usamos também o overrelief, que é o ridge. A fonte aqui que nós usamos é o IV7, ok? Tamanho 7, bold, que é negritado. Cor do fundo 1, FG, ok? 0. E aqui na jornada de x, ok? Foi para 110 e y 120. Vamos lá executar para ver o que nós vamos ter. Se eu executar isto, aqui temos, ok? Excluir ação, temos aqui o botão deletar, ok? Então, pois é pessoal, dessa maneira aqui nós terminamos com o desenho do nosso aplicativo. Então agora no próximo vídeo não vai ser mais copiar e colar, ok? Vai ser agora escrevermos o código. Porque a parte de desenho agora praticamente você não fazer isso, ok? Simplesmente colar o código e explicar. Mas aqui a parte do desenho já terminou praticamente. Agora próximo vídeo vamos ter a interação, ok? Vamos conectar essa parte aqui com o nosso backend, ok? Com essa parte que nós fizemos aqui. Então, vamos ficar por aqui. Eu sou o João. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, ok? E também partilha o vídeo nas suas redes sociais e também fala sobre o vídeo, sobre o canal, com pessoas que querem aprender Python de uma forma mais prática, ok? Então, dá um like no vídeo, partilha e eu sou o João e vejo no próximo vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então, vamos dar continuação ao nosso projeto Orçamento de Viagem. Aqui nós já havíamos terminado o desenho, ok? Terminamos tudo. Agora o que nos falta
é nós conectarmos essa parte aqui, esse front-end, com o nosso back-end, ok? Então, a primeira função que nós vamos atender será essa aqui de atualizar a quantia, ok? O que nós devemos fazer é o seguinte: primeiramente devemos criar uma função que vai nos permitir inserirmos o valor, ok? E depois que nós inserirmos os valores, vamos criar também outra função que será conectada com esse botão aqui, atualizar, ok? Então essa função é que vai nos permitir nós sempre atualizarmos aqui o nosso orçamento total, ok? O valor total que nós temos. E depois do resto será apenas cálculos, ok? Que vamos fazer aqui, onde vamos descontar para despesas totais e também o total restante. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte, ok? Vamos atender com essa parte aqui e vamos fazer o seguinte. Então, viremos aqui no nosso projeto, ok? Vamos criar uma nova pasta, não é bem uma pasta, ok? Vamos criar um novo ficheiro. Então, esse ficheiro aqui eu vou chamar de view, ok? Porque nós vamos fazer as operações. Então, vou criar esse novo ficheiro, vou chamar de view.py, dessa maneira aqui, ok? Salvei, deixa-me dar um pouquinho de zoom para que vocês possam ver melhor. Acho que assim está bom mesmo. Já tenho zoom suficiente. Esse fica aqui. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte, ok? Nós devemos conectar essa parte aqui, o view, com o nosso back-end, ok? Com o nosso banco de dados, que é este aqui. Então, eu vou importar esse senhor aqui, ok? Vou importar essa parte aqui, porque é algo repetido praticamente. Vou copiar isto, virei aqui e vou colar aqui na minha pasta view, ok? Então, já tenho a conexão entre o banco de dados com essa parte aqui, com views. Então, a primeira operação que nós dissemos, ok? Nós primeiramente devemos inserir a quantia inicial, ok? E nesse valor da quantia inicial que nós vamos inserir, vamos apenas começar a manipular, ok? Vamos sempre fazer a atualização deste mesmo valor. Então, aqui nós vamos inserir apenas um único valor, ok? Então, isso quer dizer que a função inserir quantia só vamos executar uma única vez, que é mesmo nesse momento aqui da criação do projeto. Então, para inserir a quantia, vamos criar essa função. Vamos fazer o seguinte. Vou comentar aqui e dizer o seguinte. Inserir quantia. Inserir quantia. Okay, tá. Após isso, vamos fazer o seguinte, ok? Def inserir quantia, tá aqui. Abrir e fechar. Tá. Vou passar aqui um parâmetro, ok? Porque vai ser o valor que nós vamos inserir. Inserir quantia, vou fazer esses 2 pontos. E vou abrir com with, ok? With com 2 pontos, faço o seguinte, core, que é o cursor, será igual a com ponto cursor, aqui ponto cursor, abrir e fechar, ok? Então, após isso vamos criar uma variável chamada query, que vai nos permitir nós inserirmos os comandos SQL, ok? Então, esse query ele vai ser igual a, faço isso 2 pontos, virei aqui dentro, insert, que é o comando que nos permite nós inserirmos valor, ok? Em banco de dados. Insert into quantia, ok? Quantia. Então, esse aqui é o nome da nossa tabela que temos aqui, ok? Então, a tabela mesmo aqui. Quantia, que é essa tabela aqui, ok? Estamos a inserir valores lá. Quantia, espaço, abrir e fechar. Vou passar aqui o valor, ok? Que é a coluna que eu preciso. E depois vamos ter o values, ok? Que significa valores em português. Abrir e fechar. Então, nós aqui não sabemos que valor que vamos inserir, ok? Então, vamos usar apenas exclamação. Isso não é exclamação, é ponto de interrogação, ok? Muito bem. Após isso, vou salvar. E virei aqui embaixo e vamos executar esse código aqui, ok? Esse senhor aqui. Vamos ter o code.execute, abrir e fechar. Vamos ter lá o query, abrir e, ok? Então, aqui é o query, que é o nosso comando, ok? Os nossos comandos SQL, passamos aqui no execute e depois disso passamos o valor, que é essa quantia aqui. Então, esse valor, quando nós vamos enviar um valor aqui, esse valor virá aqui, vai ser recebido aqui nesse ponto de interrogação. Então, após isso, vou salvar e vamos executar isso aqui para vermos, ok? Faço isto. Para executar é fácil, ok? Vamos simplesmente chamar essa função aqui, inserir quantia, ok? Está aqui. Abrir e fechar. E aqui dentro eu vou passar um certo valor, ok? Vamos lá ver, por exemplo, a quantia inicial de 50, ok? Salvo. E vou executar para ver se vamos ter algum erro ou não. Executei. Como nós podemos ver, eu obtive aqui um erro, ok? Então, eu obtive um erro porque quando nós estamos a passar valores aqui, nós devemos passar em forma de lista, ok? Não apenas um único valor. Porque, imagina que nós aqui nessa tabela tivesse diversos valores, ok? Então, a razão pela qual nós devemos passar em forma de lista. Então, para corrigir isso aqui, eu vou pôr isso aqui dentro de chavetas, ok? Vou pôr 50. Vou salvar e vou executar de novo, ok? Executei. Como podemos ver aqui, ele diz finish in 504 milissegundos, ok? Então, quer dizer que a nossa função funcionou. Então, para que nós possamos verificar se funcionou mesmo ou não,
devemos imprimir, ok? Os valores que estão dentro desse banco de dados aqui. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos criar uma função que nos permite nós vermos a quantia, ok? Vermos os valores que estão dentro da tabela, a quantia. Então, para tal, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar, isso aqui já não preciso mais dele, ok? Vou remover, porque já executamos, ok? Já temos o valor que é de 50 dentro da nossa tabela, quantia. Então, agora vamos criar uma função que vai nos permitir nós vermos esse valor, ok? Então, vou comentar aqui, ver quantia total, ok? Ver quantia total. Isso aqui, total escreve-se assim, ok? Quase que me esqueci. Ver quantia total. Então, aqui na função ver quantia total, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma função também def ver quantia, ok? Ver quantia total, não sei. Ver quantia total. Abrir e fechar, 2 pontos, faço isto. Vou criar uma lista, ok? Lista. Essa lista vai receber os valores, ok? Vamos ter o itens, abrir e fechar, faço isto. Então, após isso, eu terei que criar um cursor, ok? Praticamente isso aqui, essa toda a função aqui. Virei aqui, vou colar aqui dentro, ok? Então, aqui, o que vamos manter é o seguinte, ok? Vamos manter essa toda a parte aqui, mas só que aqui o comando que vamos usar não é mais esse comando aqui, vamos eliminar. Ok, eliminei. Então, o comando que nós vamos usar é o select, ok? Vamos lá ver, select from, select all, melhor dizer, select all from, a partir da quantia, ok? Salvei. Então, após isso, esse query aqui, ok? Aqui já não vou mais usar assim, ok? Vou remover esse query aqui. Vou remover o query e vou usar apenas o cur execute. Vou usar o cur execute diretamente, ok? Para executar isso aqui, cur execute. Esqueci o execute. Cur execute. Ele vai executar isso aqui. Vamos por dentro de parênteses. Não, você sai. Fica aqui. Isto aqui vamos remover, ok? Já não preciso mais disto. Cur execute select from quantia, ok? Então, esse comando aqui vai permitir selecionar todos os valores que estão dentro dessa tabela quantia. Então, muito bem. Após isso, para que nós possamos pegar todos os valores que estão dentro da tabela quantia, devemos fazer o seguinte, ok? Eu vou criar uma variável chamada row. Row significa linha, ok? Em inglês. Então, esse row vai ser igual a cur.fetch, ok? Vamos usar o fetch. Cur.fetch, dessa maneira aqui, ok? Abrir e fechar. Então, após isso, eu vou criar um loop que vai pegar todos os valores que vai ser retornado aqui dentro dessa variável row, ok? Então, for row, ok? Row não, for i in row, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte, ok? Vamos fazer o lista, ok? Lista itens, essa variável que nós criamos aqui, ok? Vamos pegar todos os valores e vamos guardar dentro dessa lista que está aqui, ok? Então, vamos ter lista itens, ponto, isso é vírgula, ponto append, ok? Ponto append, o que nós vamos fazer é appender o i, ok? Esse valor daqui que vamos pegar aqui. Vamos colar o i e salvar. Então, após isso, nós devemos retornar a nossa lista, ok? Porque essa lista aqui é que vai conter os valores. Então, vamos retornar a lista, que vai ser o seguinte, ok? Return, essa função vai nos retornar, ok? Lista itens, ok? Salvei e deixa executar. Se eu executar isso, como podemos ver, nada aconteceu, ok? Então, para que nós possamos ver o resultado, devemos executar esse senhor aqui, ok? Vou pegar ele, ponho aqui embaixo e executar. Salvei. Se eu fazer isso aqui, praticamente nada apareceu. O porquê? Porque não estamos a imprimir os valores, ok? Então, deixa eu imprimir. Print, abrir e fechar. Salvei, executei. Como podemos ver aqui, tá vendo? ID 1, valor 50, ok? Que é o valor que está dentro dessa tabela aqui, quantia. Agora, nós já temos a função inserir quantia, ver também quantia, ok? Então, o que nos falta agora é simplesmente a função atualizar a quantia, ok? A quantia que nós vamos ter. Então, para que nós possamos atualizar a quantia, vamos criar uma função também chamada atualizar quantia. Vamos fazer o seguinte, ok? Atualizar quantia. Atualizar quantia. Então, para atualizar a quantia, essa função vai ser o seguinte, ok? Def atualizar quantia, atualizar, faço isso, atualizar quantia total,
abrir e fechar, e 2 pontos, ok? Vamos fazer o seguinte. Praticamente a estrutura vai ser a mesma com o inserir, ok? Então eu vou copiar isso aqui, vir aqui dentro da atualizar quantia, vou colar, ok? Salvei. O que vamos mudar aqui é esse comando aqui, esse que iremos mudar, ok? Então, para atualizarmos a quantia, o comando que devemos usar é o seguinte, ok? Vamos usar o update, o que nós queremos atualizar? Queremos atualizar a tabela quantia, depois vamos para o set, ok? Vamos para o valor, ok? Valor, na tabela quantia, nós temos aqui a coluna valor, ok? Pegamos o valor e depois disso, o valor vai ser igual a... Não sabemos o valor, então vamos usar ponto de interrogação e vamos pôr o comando where. Where significa onde, ok? Então, onde o ID é igual a... Vamos também pôr o ponto de interrogação, ok? Dessa maneira aqui nós vamos atualizar a quantia, ok? Onde o valor, ou melhor, vamos passar o valor, ok? E depois onde o ID é igual a qualquer ID, ok? Então, nesse momento na tabela quantia nós temos apenas um único valor e temos esse ID que é igual a 1, ok? Então, vamos tentar atualizar esse valor aqui, em vez de 50, vamos passar 100. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos pegar essa função quantia, atualizar quantia, vir aqui embaixo, colei, vamos passar um outro valor, ok? Devemos passar em forma de lista, nunca se esqueça. Então, o primeiro valor, o que nós devemos passar primeiro é o valor, ok? Vou pôr pelo menos 1000, ok? 1000. E ID, ok? Vamos passar agora o ID. ID é o 1, ok? Temos aqui esse ID aqui, deixa eu subir para que possam ver. Temos esse ID aqui que é 1, vou passar aqui 1. Após isso vou salvar e executar, ok? Eu obtive algum erro, ok? O erro que eu obtive é o seguinte, vamos lá ler o nosso erro. Type error, ok? Atualizar a quantia, text 0 parâmetros, argument, 0 position arguments, ok? And but one was given, ok? Então, ele aqui está dizendo que isso não leva nenhum argumento, mas eu passei argumento. Isso é porque esqueci de meter aqui, ok? O argumento aqui. Eu vou passar aqui o i como argumento, salvei, vou executar de novo e pronto. Como podem ver, nada aconteceu, deu finish, ok? Então quer dizer que isso foi executado com sucesso. Então, para ver se caso isto foi realmente atualizado ou não, vamos imprimir, ok? Print, abrir parênteses. O que vamos imprimir é esse senhor aqui, ok? A tabela ver quantia total. Vou pegar ele, vou pôr aqui, salvei, executar e pronto. Como podem ver aqui, tá vendo? O primeiro valor ID 1, a quantia foi atualizada para 1000. Então, pois é pessoal, esse aqui já fizemos a parte da operação, ok? Para atualizar a quantia. E então, vamos ficar por aqui, ok? Para que o vídeo não seja tão longo. Então, no próximo vídeo, vamos tratar de outra tabela, ok? Porque aqui já tratamos apenas da tabela quantia, ok? Então, no próximo vídeo vamos tratar da tabela despesas. E, então, acho também que vai ser algo rápido, não vai ser algo muito demorativo, ok? Então, eu sou o João. Caso não siga esse canal, siga esse canal. E também vejo no próximo vídeo, ok? Dá um like no vídeo, partilha com os teus amigos. E vejo no próximo vídeo, ok? Fui!